Buenas, buenas. Hoje vamos começar de forma diferente. Hoje gostaria que quem puder, quem não tiver a conduzir ou cozinhar ou fazer as suas coisinhas enquanto ouve isto, que esteja parado a ver o vídeo, gostaria que fechasse os olhos e que pensasse na história que eu vou contar a seguir. Quem não puder, ouça só a história e vai imaginando na sua tela mental. O disponível que puder, não estejam a conduzir só a pensar nisto, ok? Então, e agora no vosso pensamento surge um homem a correr como se estivesse a fugir de algo, cansado, e esse homem pensa, bem, tenho que ir para algum lado, vou até a aldeia do ancião, que ele certamente vai me poder ajudar e vai saber para onde é que eu tenho que ir. E chegando lá, fala com o ancião, pergunta-lhe: ancião, onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para algum lado. E ele: olha, tu precisas de comer, porque toda a gente precisa de comer para sobreviver, portanto vai até à aldeia dos pescadores, que certamente lá conseguirás comida, peixe para comer. E o homem continua a correr, continua a fugir, até chegar à aldeia dos pescadores, e chegando lá pede ao chefe do porto: olha, ao comandante, era esta a palavra que eu queria, olha, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu faço qualquer coisa para ir pescar com vocês. E ele pergunta: mas sabes nadar? Ele: não sei, mas eu estou disposto a aprender e estou cá para trabalhar. Eles então lá começam a sua travessia, e nos primeiros minutos da travessia, como o homem nunca tinha andado de barco, começa a enjoar. E ele pensou que aguentaria, e continuam a viagem, e que lá conseguiram pescar qualquer coisinha, e ele come, porque estava cansado, cheio de fome. Só que o que come vomita, porque o barco não para de balançar. E ele vai ter com o comandante e diz: olha, temos de voltar para a terra porque eu não estou a aguentar estes enjoos, eu não estou a comer, mas eu não consigo, não aguento. E lá retornaram para a terra. Ele vira-se para o comandante e disse: para onde é que eu vou agora? Eu não sei para onde ir, o ancião mandou-me para aqui, por culpa dele eu estou aqui e eu enjoo, e pronto, é o que é, por causa daquele ancião já não vou seguir mais, vou seguir o que tu tens para dizer. E ele diz: pá, olha, tu precisas de comer, portanto vai até à aldeia dos agricultores e certamente conseguirás plantar coisas para poder comer. E o homem vai continuar a correr, a fugir, até chegar lá à aldeia, fala com o chefe da aldeia e diz: olha, eu preciso trabalhar, preciso de comer, eu faço o que for preciso. E ele: mas tu sabes alguma coisa sobre plantar? E ele: não sei nada, mas estou disposto a aprender. E então ele vai descansar, e no dia a seguir acorda cedo para ir para a agricultura. Só que aquele homem não estava preparado para a vida da agricultura. E nas primeiras horas da manhã, com o calor intenso, apanhou uma insolação, ficou com febre, escaldão, estava enjoado, com as mãos calejadas, cheio de dor. E a meio do dia de trabalho desiste. Vai ter com o chefe da aldeia e diz: olha, eu não consigo trabalhar aqui por culpa daquele comandante e daquele ancião que me mandou para lá. Pá, eu não consigo estar aqui, isto não é para mim, para onde é que eu vou agora? Ele diz: olha, é assim, trabalhar para comer, já foste do pescador, não funciona, aqui também não dá para ti, pá, tu vais ter que trabalhar em algo para conseguires ter dinheiro ou alguma coisa para trocar por comida, porque tu para trabalhares nisto não consegues, portanto diria para ires até à aldeia do ferreiro, pá, certamente há lá trabalho para ti. E o homem vai até à aldeia do ferreiro pedir trabalho, e chegando lá diz: olha, eu preciso trabalhar. Isto sempre a fugir, já cansado. Eu preciso trabalhar porque preciso de comer e estou a pensar trocar as coisas que eu vou forjar aqui por comida. Mas tu tens alguma experiência em forjar? Ele disse: não, mas eu estou disposto a aprender. E o homem lá entra na forja com o ferreiro, só que com os escaldão que tinha, com tudo isso, ele não conseguia pegar no martelo, ele não conseguia bater, ele não conseguia estar sequer perto do forno que aquece o metal. E em desespero sai da aldeia do ferreiro para ir em direção à aldeia do ancião, para o culpar de tudo, porque a culpa disto tudo era dele. E ele chega lá e encontra o ancião e diz: a culpa disto tudo é tua, eu fui para o alto mar e enjoei, não consegui comer, depois fui para a agricultura, depois apanhei um escaldão, lixei as mãos todas, depois fui para o ferreiro, a culpa disto tudo é tua. E vim cá para te dizer isto, para de dizer seja o que for, porque eu estou nesta condição por tua culpa. E o ancião vira-se e diz: em vez de me estares a culpar,
se calhar enfrentavas aquilo que tu tens estado a fugir. E o homem vira-se para trás, com medo, com as pernas a tremer, uma respiração forte. E é sobre isto que iremos falar neste vídeo. Sobre o que tu podes estar a fugir, o que tu tens fugido, este sentimento de vítima, a tua incapacidade de responsabilizares por ti mesmo. E se queres saber mais sobre esta história e onde é que ela nos vai levar, fica depois da intro. Até já. O tema de hoje é autoagência. E o que é, antes de abordarmos a autoagência, chegou o momento daquela perguntinha que eu gosto de sugerir antes de tudo, no início de todos os vídeos, que é parares agora o vídeo e escreveres no teu diário de reflexões, ou para ti mesmo pensares um pouco sobre isto antes de dar continuidade ao vídeo, que é pensar sobre o que é que tens fugido, se tens fugido de algo, porque é que foges disso. E vamos lá então ao vídeo. Primeiro, o que é este conceito de autoagência? A autoagência não existe. Foi um conceito meio que criei. E posso explicar aqui como é que cheguei a este conceito. Peguei na palavra agência, porque não sei se lembram, nos vídeos passados eu referenciei que havia não temos uma palavra como existe no inglês, por exemplo, de accountability e responsibility, que são termos diferentes. Nós em português não temos este termo próximo de accountability. E então a palavra responsabilidade também não era o que eu procurava. É incompleta para a mensagem que eu pretendo passar. E a mais próxima que existia era a agência. A agência nada mais é do que a capacidade de agir, ok? No entanto, falta uma componente da palavra agência, que é agir como numa posição de causa e não de efeito. Porque tu podes agir como podes agir por uma fonte externa. Por exemplo, tens que pagar as contas, ou alguém te pediu para tu ires fazer alguma coisa e tu vais. Tu aí tens capacidade de agência, que é, estás a agir. No entanto, não é por uma fonte interna, não é como uma causa. Tu não és a causa desse movimento, dessa ação. E para terem uma noção mais completa deste conceito de agência, tu podes ter alta agência ou baixa agência. Isto significa o quê? Uma pessoa com alta agência é uma pessoa que age quando necessário e não espera pelos meios, não espera por terceiros realizarem a ação que elas mesmas deveriam fazer. E uma baixa agência é exatamente o oposto. É aquela pessoa que não age nunca a favor dela, ou nunca age por ela, espera sempre por alguém realizar a ação necessária. No mundo do trabalho vão conhecer imensas pessoas deste tipo. E lá está, a agência pode ser externa, não garantindo a origem interna da ação. E eu, para garantir esta origem interna, usei o prefixo auto. O auto serve simplesmente para indicar recorrência causal e não como meio, mas como fonte. E o que é que isto quer dizer, assim, de forma menos complicada? Isto é para efeitos de definição, mas é, por exemplo, o conhecimento é conhecer algo. Autoconhecimento é conhecer-te a ti. Desenvolvimento é desenvolveres algo. Autodesenvolvimento é desenvolver-te a ti. Agência é agir sobre algo. Autoagência é agir por ti. E daí adicionar este prefixo auto à palavra agência para indicar esta recorrência causal. Ou seja, é basicamente o centro causal que retorna ao sujeito. A autoagência é agir de uma perspectiva ou com uma causa ou pela razão que retorna ao sujeito, que és tu mesmo. E agora que já expliquei um pouco esta construção mental desta palavra autoagência, a definição é a capacidade de reconhecer-se como causa das próprias escolhas, atitudes e rumos, mesmo sob condicionamento, dor ou incerteza que sempre existirá na nossa vida. E porquê é que eu não gostava muito da palavra responsabilidade? Porque responsabilidade
é responder pelas consequências / resultados das ações. E daí eu queria algo a priori da ação e não à consequência da ação. Então seria algo deste género, tu teres esta autoagência que vem antes da ação. Essa autoagência vai gerar uma ação cuja causa és tu mesmo. E, pegando na história que estávamos a abordar, tu vais à aldeia dos pescadores porque queres ir à aldeia dos pescadores e não porque o ancião disse que tu tens que ir porque precisas de comer. Ou então vais à aldeia dos agricultores não porque o ancião disse que tu tinhas que ir para os pescadores e os pescadores correu mal e tu foste e perguntaste ao comandante e o comandante disse que tu tinhas que ir. Estão a perceber a lógica? Ou seja, tu vais por uma razão, por um motivo interior, por um motivo, uma razão que te sustente vinda de ti e não externamente. E tu com esta autoagência tu realizas a ação e essa ação depois sim traz a responsabilidade. E estas três criam uma autoria existencial. Tu és o autor da tua própria vida. E isto são os pilares de um homem funcional. Ok, tu tens esta autoagência com a ação, porque sem a ação nada desenvolve, nem nada se cria no mundo material. Podes ter imensas ideias no mundo mental, no entanto, sem agir, nada se concretiza. Eu posso ter a ideia de querer ajudar imensas pessoas e querer-me ajudar a mim, e se eu não agir sobre essas ideias, que é primeiro fazer por mim e segundo gravar, fazer o roteiro, este mapa mental, gravar o vídeo, publicar o vídeo, etc, ótimo, eu posso querer isso tudo, mas não agir sobre isso. E a responsabilidade também, não existirá responsabilidade nenhuma sobre uma ação que não ocorreu. Ou pode haver, já veremos mais à frente como é que pode existir responsabilidade e não ação. Mas pronto, isto são os pilares de um homem funcional. Tu tens uma autoagência com uma ação e responsabilidade que te cairá sobre ti, é como a gravidade, tudo o que é tirado ao ar cairá, da mesma forma que toda a ação tem uma responsabilidade. E antes de aprofundar mais sobre esta história, queria trazer aqui uma visão de que a vida nunca foi fácil. Ou seja, no vídeo anterior falei um pouco da dificuldade da vida, mas quero trazer também que a vida nunca foi fácil. Aliás, estamos a viver os tempos em que, dada a tecnologia que desenvolvemos, dado o acesso à informação, tudo isto, podemos argumentar que a vida nunca foi tão fácil. Portanto, podem ter existido anos ou fases do mundo em que economicamente tivemos melhor, mas factualmente hoje é a fase mais fácil do ser humano. E perceber que a fragilidade moderna, esta era moderna que nós temos vindo a viver, que é muito também o intuito deste canal, que é, não é que eu seja tradicionalista ou que antigamente é que era bom, não, é simplesmente abordar as consequências do que esta evolução, do que esta vertente mais moderna da sociedade tem na vida do homem. Que esta fragilidade moderna não nasce da dificuldade da vida, porque acabamos de ver que a vida nunca foi tão fácil, mas nasce sim na expectativa infantil de conforto, em que nós temos a noção de que a vida é, sei lá, é o síndrome do Peter Pan, que a vida é simples, é bonita, é linda, é x, y, z. Quando já no estoicismo, budismo e depois o existencialismo, que iremos falar mais à frente, era abordado de forma pragmática e real o que era este conceito de vida, de que a vida é sofrimento. No estoicismo, a vida é sofrimento administrável por ti, ok? O budismo tinha este conceito de dukkha, que era, acho que é dukkha que se diz, ou dukkha, não sei, não falo hindi ou hindu, agora não sei como é que se diz, mas este era um sofrimento mais sublime, era para além de sofrimento material, mas sim incluía isto, mas ia mais além, nomeadamente abordando a insatisfação e o apego
e todas as componentes, não só materiais, mas como mentais, que causavam esse sofrimento, que eram, lá está, novamente trabalhados por ti. Tu poderias trabalhar esta questão da insatisfação, esta questão do apego, esta questão da dor emocional e novamente por ti, e daí estar a querer trazer esta noção de autoagência. E depois o existencialismo, que é onde fui pegar muito o que iremos falar mais à frente. Basicamente é uma linha filosófica em que aborda a vida de um prisma do absurdo, em que isto é simplesmente mero caos e que é caótico e nada disto faz sentido. É uma, podemos dizer que é uma peça teatral tragicómica ou cómico-trágica, é como preferirem. Mas acima de tudo, por mais merda que ela seja, por mais absurda que ela seja, a vida é tua. Ou seja, o foco está sempre em ti. E se estás a viver uma vida de merda, como o rapaz que teve a fugir, o homem que teve a fugir eternamente, até se cansar e ir reclamar com o ancião, a vida era dele, ok? E já vamos lá chegar do que é que ele fugia. Já devem ter percebido. Portanto, o problema não é a dureza da vida, o problema não é nada disso. O problema está no simples facto de que o homem não foi iniciado na vida ou em entender que a vida é sofrimento. E que assume que existe uma liberdade ou uma espécie de ausência de autoria, digamos assim, sem responsabilidade. Ou seja, o que eu faço, posso sempre incutir essa responsabilidade aos outros, porque é muito mais simples eu dizer, fiz isto porque alguém me disse para eu fazer. No entanto, a responsabilidade será sempre tua. Tu é que sofrerás sempre as consequências das tuas ações. Mais ninguém as vai sofrer por ti. E isso não existe. Simplesmente não existe liberdade sem responsabilidade. E temos a viver muito essa componente nesta era moderna, que é, quer-se muito uma liberdade, mas sem a responsabilidade que está inerente à mesma. Então, agora percebemos que quem dá as costas é presa. Ou seja, concluindo aqui a história do início, o homem estava a dar as costas à vida, e a vida iria constantemente cobrar. E quando eu digo a vida, estou aqui a falar num sentido metafórico, como é óbvio, mas tenham em mente que a vida nada mais são do que as pessoas que vos rodeiam, as consequências das vossas ações. Claro que pontualmente há sempre aquelas situações como a doença, que aí não podemos incutir propriamente a culpa. Claro que dá para o fazer, a culpa não, digo a responsabilidade. Claro que dá para o fazer. Uma pessoa que tem um ataque cardíaco aos 60, que nunca fez exercício, fuma, bebe todos os dias, claro que aí poderias ter feito melhor. Agora aquelas questões de cânceres e tudo mais que surgem precocemente e etc, ou ataques cardíacos súbitos, pronto, estas questões, isso aí é transcendente aqui à questão da responsabilidade. Isso aí não há nada a fazer. Não cabe a este vídeo percorrer ou aprofundar sobre esses tópicos. Aqui é o que tu podes fazer sobre ti mesmo. E este homem fugia da vida e dava as costas à vida, e quem dá as costas à vida é presa. E quando ele se virou para a vida, para a enfrentar, ele percebeu do que é que andava a fugir, e rapidamente começou a perceber do que é que ele estava a virar presa. Ele estava a virar presa de narrativas construídas, de expectativas externas, de identidades prontas, de ideologias que prometem uma identidade superficial, de relações tóxicas, de líderes, de gurus, iluminados, seja o que for, que pensam por ti. Tu terceirizas essa questão de pensar, do pensamento crítico. E tudo isto eram as presas que a vida mandou, digamos assim, para aquela pessoa que fugia, para a pessoa que vira as costas à própria vida. E chegará à parte da responsabilidade, que é o corpo que ela negligenciou, o potencial que ela não viveu, o medo constante que ela tem de falhar, e a vida vai sempre cobrar. A vida vai-te sempre mandar estas presas
enquanto tu não tiveres esta capacidade de autoagência, a vida vai estar sempre a dar narrativas construídas, estas expectativas, dizer o que é que tu tens que fazer, o que é que tu não tens que fazer, porque isto ocorre de forma automática. Não, claro que há pessoas más no mundo, e irei fazer um vídeo sobre essa questão da quebra da inocência, porque sim, existem pessoas más, mas muitas delas apenas o fazem como consequência de essa pessoa má. No meio disto tudo, no topo desta hierarquia, estão sempre pessoas más com má índole, que tentam manipular grupos e vidas, mas apenas vai ser consequência da pessoa que manipulou, ok? E vais sofrer isto, vais sofrer o teu corpo, as dores, como o homem da história. Ele teve os enjoos, teve o escaldão, teve a insolação, teve as febres, teve a fome. Ele pode argumentar que foi tudo culpa do ancião. Não, a verdade é que a responsabilidade é dele. E ele não tinha autoagência, ele fugia da vida. E porquê é que a vida cobra sempre? Aqui, falando do existencialismo, foi muito a vertente que eu utilizei para construir esta noção e este conceito, nomeadamente Jean-Paul Sartre, que dizia: o homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si e ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Em suma, o que ele está a dizer é que o homem não escolheu para estar aqui, a humanidade, não escolhemos para estar aqui, mas estamos condenados à liberdade. Tudo o que nós faremos será de apenas e nossa única responsabilidade. E isto pode parecer deprimente e pesado numa primeira instância, mas vou tentar dar uma forma de que isto seja exatamente o oposto, de que seja exatamente libertador. E que no final não há ninguém para culpar. Não vai haver rigorosamente ninguém a quem tu possas apontar o dedo para culpar, porque lá está, autoagência. E tu não tens quem culpar quando tu falhas. Assusta mais que qualquer inimigo externo. Por isso é que o homem fugia da vida, porque tinha medo. Ele preferia culpar o ancião, o pescador, seja quem fosse. Mas e pensa por ti, quantas pessoas, ou em que momentos da tua vida tu não quiseste terceirizar essa responsabilidade das tuas ações, por ser mais fácil e por teres medo de assumir a responsabilidade. E aprende que a masculinidade é uma construção autorada. Daí eu dizer que pode haver mulheres, pode haver homossexuais, pode haver seja o que for, crianças, pode haver tudo mais masculinos do que tu. Porque, lá está, eles em alguma fase da sua vida desenvolveram esta autoagência, desenvolveram responsabilidade pelas suas próprias consequências, pelas suas próprias ações, desculpem, e conhecem-se melhor, lidam melhor com as suas emoções e são mais masculinos que tu. Porque ser homem não é ter barba, falar grosso, ter um bíceps de 30 cm ou 40, 50, 60, seja o que for, pesar 130 kg com 10% de gordura e bateres em toda a gente. Isso está muito longe de ser homem. E a masculinidade saudável não é uma tradição cega, é tu fazeres o que te dizem porque sim. Não é uma rebeldia vazia de seres o oposto porque eu sou jovem e rebelde e vocês estão todos errados. Nem é performance social, não é ter um Lamborghini, uma casa de luxo, sei lá, a minha mulher não trabalha e tudo o que vocês possam pensar. É sim uma autoria existencial. Autoria existencial, onde é que eu já ouvi isto? É autoagência com ação, com responsabilidade, ok? Isto é os primeiros passos para tu seres um homem funcional, um adulto funcional. E quando o homem escreve a própria definição, o que é isto de uma autoria existencial? É tu, como adulto,
Escreves a tua própria... Porque uma criança é obrigada a ir à escola, é obrigada a fazer o que os pais querem, porque ela não tem independência, ela não tem, de certa forma, uma autoria. Mas tu, como homem adulto, tens. Então escreve a tua própria definição.